Sabe, existe todo um universo de mitos e narrativas sobre o que acontece com as mulheres depois dos 40 anos. Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender o que é fato e o que é ficção. E olha, a realidade é muito, mas muito mais interessante. Se prepare para ter algumas ideias bem estabelecidas viradas de cabeça para baixo. A nossa análise começa com essa imagem bem forte. Pensa comigo, existe uma porta trancada na sua mente, e atrás dessa porta está tudo aquilo que a sociedade ensinou a gente a acreditar sobre mulheres com mais de 40. A nossa missão aqui hoje é bem simples. É isso mesmo, a gente vai chutar essa porta. Vamos juntos quebrar as mentiras que foram construídas com tanto cuidado por tanto tempo. E para começar, vamos direto ao ponto. Colocar lado a lado o que a sociedade diz e o que realmente acontece quando o assunto é o amadurecimento feminino. E o contraste aqui é gritante. De um lado, tem aquela história que todo mundo já ouviu. Envelhecer é decair, é sumir, se tornar invisível. Só que do outro lado, na vida real, para muitas mulheres, o que acontece é o exato oposto. É um despertar, uma libertação. É o momento em que elas finalmente se enxergam de verdade. E essa frase retirada da nossa fonte ela resume tudo. É quase um grito de independência, né? Ela captura perfeitamente essa virada de chave, essa mudança profunda de identidade e de propósito que define essa nova fase. A metáfora usada para descrever esse processo é poderosa: trocar de pele. Pensa numa cobra deixando a pele antiga para trás. É exatamente isso. É o ato de se livrar camada por camada de todas as expectativas, as obrigações, a performance, para finalmente deixar aparecer quem se é de verdade, um eu mais autêntico que estava ali, escondido. E essa transformação interna, claro, transborda para o exterior, para a aparência. Mas veja bem, não tem nada a ver com tentar parecer mais jovem. A grande virada é na intenção. A roupa, o cabelo, a maquiagem deixam de ser uma decoração para agradar os outros e passam a ser uma forma de arte para si mesma. É sobre finalmente ser dona de si, irradiar a posse do próprio corpo. E essa transformação só se aprofunda. Agora a gente entra numa parte que a nossa fonte descreve como um verdadeiro despertar vulcânico, com foco total no desejo e no autoconhecimento. Bom, e aqui a gente chega num número que, sinceramente, me fez parar para pensar. 30%. A análise sugere que muitas mulheres, ao chegarem nessa fase, percebem que viveram a vida adulta inteira operando com apenas 30% da sua capacidade sexual. É um dado chocante, né? Ele mostra o peso de décadas de desejos colocados em segundo plano. É exatamente por isso que a metáfora não é de uma flor desabrochando suavemente. Não, é uma erupção vulcânica. Pensa na força disso. É a liberação de uma pressão que foi acumulada por 20, 30 anos, de colocar a necessidade de todo mundo na frente da sua. Uma hora, a montanha explode. E quando esse vulcão entra em erupção, as regras do jogo mudam. Acabou a performance, acabou o teatro para agradar. A busca pelo próprio prazer se torna, talvez pela primeira vez na vida, uma prioridade. E uma prioridade inegociável. Ponto final. Uma revolução interna desse tamanho, obviamente, não fica contida. Ela vaza para o mundo exterior. E é isso que a gente vai ver agora. Como essa mudança de mentalidade reescreve completamente as regras do jogo na vida e principalmente nos relacionamentos. Esse slide aqui ilustra a mudança de uma forma cristalina. A checklist dos 25 anos focava em papéis sociais. Vai ser um bom pai, tem estabilidade financeira e o status social. Já aos 45, a conversa é outra. Completamente outra. O foco muda para conexão de verdade. Um parceiro que seja um igual intelectual, que seja radicalmente autêntico, que traga estímulo mental. E essa citação de uma professora de 43 anos resume tudo com uma honestidade brutal. A conexão mental, a troca intelectual, vira o artigo de luxo. Vira aquilo que não tem preço e que não pode ser substituído por mais nada. A experiência de vida também traz um novo superpoder, que a fonte chama genialmente de detector de besteiras à prova de balas. É aquela capacidade quase sobrenatural de farejar enrolação, joguinhos e falta de autenticidade a quilômetros de distância. E essa habilidade vem acompanhada de uma paciência absolutamente nula para isso tudo. E essa jornada aqui ilustra bem o tipo de decisão radical que essa nova mentalidade pode inspirar. Pensa na cena. Uma mulher de 44 anos, vida aparentemente perfeita, do nada larga tudo e vai viajar sozinha por 6 meses. A família sussurra que é crise de meia-idade,
mas quando ela volta, percebe que a vida que ela vivia era um teatro. E o que ela faz? Baixa as cortinas, encerra o espetáculo, para sempre. Tudo isso que a gente viu até agora nos leva à nossa última sessão. É o ápice dessa jornada. Uma autossuficiência radical que redefine completamente a dinâmica de poder, especialmente nos relacionamentos. E aqui está a grande virada de chave. A dinâmica muda de ser necessitada, que muitas vezes implica dependência e tolerar o intolerável, para ser escolhida. O que isso quer dizer? Quer dizer que um parceiro precisa, de fato, agregar valor a uma vida que já é completa por si só. A balança do poder muda totalmente de lado. E o ponto central é este. A busca não é mais por uma metade da laranja para completar alguma coisa. Elas já são a laranja inteira. A busca é por alguém que aprimore, que some, que eleve uma vida que já é plena, não por alguém que se torne o centro dessa vida. E de onde vem todo esse poder de escolha? Vem de um lugar muito simples, da perda do medo da solidão. Quando se descobre que a própria companhia é, na verdade, deliciosa, o desespero vai embora da equação. E sem desespero, não existe mais motivo para aceitar menos do que se merece. Um parceiro vira uma escolha consciente, e não mais uma necessidade urgente. E aqui está a grande e, de certa forma, trágica ironia de tudo isso. Enquanto a narrativa cultural insiste em dizer que elas estão em declínio, que o auge já passou, a realidade vivida é que elas estão apenas começando. Estão finalmente atingindo o seu verdadeiro pico de confiança, de poder e de autoconhecimento. Então, a mensagem final que fica é, na verdade, um convite. Um convite para subir de nível. Para se conectar de verdade com essas mulheres, é preciso estar à altura. Elas não estão mais procurando projetos para consertar. Elas procuram parceiros que já fizeram o próprio dever de casa, que se desenvolveram, e que podem encontrá-las no mesmo patamar, de igual para igual. O que nos deixa com essa pergunta final? Uma pergunta não só para os outros, mas para todo mundo. Diante dessa nova realidade, dessa mulher que se recusa a ser invisível e que está mais poderosa do que nunca, a questão que fica no ar é: o mundo está pronto para encontrá-la nesse novo patamar?